E aí, alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou fazer a correção da API da terceira série do ensino médio do segundo bimestre de 2020 de língua portuguesa. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like e se inscreva para sempre receber os conteúdos que chegam por aqui. Leia o texto e responda as questões 1 e 2. Projeto para criar dicionário etimológico de língua portuguesa é lançado. Ao longo dos séculos, uma palavra latina transmitida pela boca do povo, sem interferências da norma culta, transformou o som T em D quando entre vogais. Assim, civitatem virou cidade e mutum, mudo. Em outros casos, muitas palavras não seguiram o curso regular e acabaram tendo interferência de outras palavras, como no caso da fruta chamada bilancia, que se assemelhava a um melão e que acabou se transformando em melancia. Essas e muitas outras informações linguísticas podem, em breve, estar disponíveis em um dicionário etimológico da língua portuguesa aberto ao público. O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo lançou na última quinta-feira um projeto voltado ao desenvolvimento de um dicionário, de acordo com os padrões internacionais, com o propósito de auxiliar pesquisadores que se dedicam a aspectos históricos, fenômenos ou fatos linguísticos ligados ao idioma, assim como os dicionários etimológicos Oxford para a língua inglesa e Le Robert para a francesa, com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência das palavras, suas flexões e múltiplos significados e ortografias. Questão 1. O assunto principal do texto é A. A comparação das palavras. B. O padrão culto transformado. C. A palavra latina decomposta. D. O núcleo de apoio à pesquisa. E. A elaboração de um dicionário. Nessa questão, ele quer saber qual é o principal assunto do texto. A gente vê que o texto está falando aqui sobre um projeto de um novo dicionário, né? Que será ali desenvolvido de acordo com padrões internacionais para auxiliar pesquisadores que se dedicam a aspectos históricos, etc. Aqui no parágrafo anterior ele deu um exemplo, né? Antes de falar a respeito desse projeto. E o próprio título também confirma aqui para a gente que o tema, né, a proposta, a ideia aí principal desse texto é a respeito da elaboração de um dicionário. Portanto, a alternativa correta é a letra E, a elaboração de um dicionário. Questão 2. Com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência das palavras, suas flexões e múltiplos significados e ortografias, a expressão em destaque quer dizer com A. Diferentes opiniões, B. Muitas definições, C. Distintas relações, D. Diversas flexões e várias formas. Nessa questão, ele quer saber qual alternativa explica o trecho que está grifado e também, daí, consequentemente, qual alternativa que poderia substituir o trecho que está grifado. Lembrando que esse contexto aqui, em que o trecho aparece, é o contexto em que ele está falando sobre a criação desse novo dicionário. Um dicionário ele faz, né, definições, ele define palavras. Esses múltiplos significados que estão aqui, na realidade quer dizer que vai ter múltiplas definições, muitas definições. Consequentemente, a alternativa correta é a letra B. Leia o texto e responda as questões 3 e 4. Último pau de arara, Luiz Gonzaga. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Questão 3. A ideia principal do texto está A. Na alegria em morar no Cariri. B. Na vida ruim para todos quando chove. C. Na representação de como vivem os animais. D. Na seca da região Nordeste e suas consequências.
E. Na oração feita ao divino para que a chuva possa cair. Nessa questão, ele quer saber qual é a principal ideia desse texto. Então, percebam que aqui ele está falando sobre Cariri, que é um lugar, né? A gente deduz aí que é na região nordeste, pela própria abordagem que ele faz da seca. Ele fala que o lugar é bom, que quando chove tem de tudo, mas que o problema é quando não chove, mas que ele não quer sair de lá e que enquanto ele tiver a opção, ele vai ficar lá, que só em última circunstância ele vai deixar esse lugar, né? Então tudo isso que ele fala é para abordar a questão da seca na região Nordeste. Consequentemente, a alternativa correta é a letra D. A ideia principal do texto está na seca da região Nordeste e suas consequências. Questão 4. A expressão pau de arara no contexto do sertão se refere ao A. Enfrentamento das dificuldades com a seca. B. Carregamento de animais que estão doentes. C. Transporte clandestino por meio de caminhões. D. Ambiente onde o sertanejo espera o tempo melhorar. E. Movimento de 2 bambus para espantar a vaquinha. Aqui nessa questão ele quer saber o que significa pau de arara especificamente no contexto do sertão, porque é uma expressão que em outros contextos tem outro significado, mas aqui especificamente no contexto do sertão, ela quer dizer o seguinte, olha só, vamos subir ali para o trecho em que ele fala que ele só deixa o meu Cariri no último pau de arara, ele só deixa aquele lugar no último pau de arara, ou seja, para você ir embora de algum lugar, você precisa de um meio de transporte. E por esse trecho aqui, a gente já consegue deduzir que o pau de arara é um meio de transporte, né? Então, o pau de arara, ele é uma espécie de caminhonete bem assim rudimentar, né? Em que as pessoas são transportadas na parte de trás ali da caminhonete. É tudo meio aberto, tal, é tudo muito inseguro, bem perigoso. E aí, no caso do sertão, né? Muita gente deixa ali o lugar nesse transporte que é clandestino, porque é ali um caminhão, uma caminhonete bem rudimentar. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C, transporte clandestino por meio de caminhões. Leia o texto e responda as questões 5 e 6. Angústia, Graciliano Ramos. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas. Tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. Um sujeito chega, atenta, encolhendo os ombros ou estirando o beiço, naqueles desconhecidos que se amontoam por detrás do vidro. Outro larga uma opinião à toa. Basbaques escutam, saem. E os autores, resignados, mostram as letras e os algarismos, oferecendo-se como as mulheres da Rua da Lama. Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos, que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho, fracas e inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Impossível trabalhar. Dão-me um ofício, um relatório para datilografar, na repartição. Até 10 linhas vou bem. Daí em diante, a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus dedos encontram no teclado uma resistência mole de carne gorda. E lá vem o erro. Tento vencer a obsessão. Capricho em não usar a borracha. Concluo o trabalho, mas a resma de papel fica muito reduzida. À noite fecho as portas. Sento-me à mesa da sala de jantar, a munheca emperrada, o pensamento vadio longe do artigo que me pediram para o jornal. Vitória resmunga na cozinha. Ratos famintos remexem latas e embrulhos no guarda-comidas. Automóveis roncam na rua. Em 2 horas escrevo uma palavra. Marina. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os desenhos. Processos, orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Tipos bestas. Ficam dias inteiros fuxicando nos cafés e preguiçando, indecentes. Quando avisto essa cambada, encolho-me, colo-me às paredes como um rato assustado. Como um rato, exatamente.
Fujo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política. Não posso pagar o aluguel da casa. Dr. Gouveia aperta-me com bilhetes de cobrança. Bilhetes inúteis, mas Dr. Gouveia não compreende isto. Há também o homem da luz, o Moisés das prestações, uma promissória de 500 mil réis já reformada. E coisas piores, muito piores. O artigo que me pediram afasta-se do papel. É verdade que tenho cigarro e tenho álcool, mas quando bebo demais ou fumo demais, a minha tristeza cresce. Tristeza e raiva. Ar, mar, ria, arma, ira. Seu tempo estúpido. Dr. Gouveia é um monstro. Compôs no quinto ano 2 colunas que publicou por dinheiro na seção livre de um jornal ordinário. Meteu esse trabalhinho num caixilho dourado e pregou-o na parede, por cima do brió. Está cheio de erros e pastéis, mas Dr. Gouveia não o sente. O espírito dele não tem ambições. Dr. Gouveia só se ocupa com o temporal, a renda das propriedades e o cobre que o tesouro lhe pinga. Não consigo escrever. Dinheiro e propriedades, que me dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições, as 2 colunas não impressas, caixilho, Dr. Gouveia, Moisés, homem da luz, negociantes, políticos, diretor e secretário, tudo se move na minha cabeça, como um bando de vermes, em cima de uma coisa amarela, gorda e mole que é, reparando-se bem, a cara balufa de Julião Tavares muito aumentada. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se, formando um novelo confuso. Questão 5. No trecho da obra há uma indisposição entre funcionário e chefe, que nos remete a aspectos sociais das divergências entre classes sociais, b. A aflição da pobreza e da fome presente no período da escravidão, c. Ao aspecto cultural apresentado sob a ótica de um sujeito confuso, d. Ao trabalho árduo realizado pelo funcionário apenas na era modernista, e a narração ficcional sobre ambientes de leituras realizadas através de vitrines. Aqui nessa questão ele está afirmando que tem uma indisposição entre funcionário e chefe e ele quer saber o que isso significa, né? Então, considerando que funcionário geralmente está numa classe social e chefe em outra, é uma relação de poder, né, entre os dois, no caso que o chefe desempenha um papel de poder diante do funcionário, essa indisposição que existe entre eles faz uma referência e remete às diferenças, às divergências realmente que existem entre as classes sociais. Portanto, a alternativa correta é a letra A, aspectos sociais das divergências entre classes sociais. Questão 6. A obra Angústia, de Graciliano Ramos, apresenta uma denúncia entre a tomada de consciência no Brasil dos anos 30 com a modernização acelerada e o sistema escravista herdados pelo país. Essa relação evidencia a. O cotidiano de um funcionário público, b. A conscientização das classes sociais nesse período, c. A impossibilidade de um indivíduo trabalhar na velhice, d. Os diferentes ofícios em oposição à época da modernização, e as dificuldades individuais que refletem a crise social existente. Pessoal, a obra Angústia, do Graciliano Ramos, é uma obra que é muito focada no personagem principal, no protagonista, Luiz da Silva, na pessoa dele, no indivíduo que ele é. E a partir de todos os problemas que ele tem, que são retratados nesse personagem, é feito em várias situações uma crítica social. Então, tudo que é dificuldade que ele enfrenta acaba, de certa forma, refletindo algum aspecto social, alguma crítica social ali. Então, essa relação, né, que ele comenta aqui no enunciado, consequentemente, está evidenciando as dificuldades desse personagem que vão refletir a crise social. Portanto, a alternativa correta é a letra E, as dificuldades individuais que refletem a crise social existente. Leia o texto e responda a questão 7. Fala, secos e molhados. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala, lá 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 lá. Fala, se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. Fala, lá 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 lá. Fala. Questão 7. No poema, a expressão lá 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 tem como função comunicativa a representação de um som, b. A expressão poética musical, c. A ironia para quem escuta, d. A indicação de um lugar e a euforia do eu lírico.
Nessa questão 7, ele quer saber o que esse lá, 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 lá representa, né? O que ele tem aí, qual é a função comunicativa dele, né? A gente tem uma nota musical, né, que no caso é Olá, e a gente vê que nesse trecho dessa letra de música, a única função que tem, na realidade, esse lá, 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 é representar exatamente esse som, né? A função dele de comunicação é simplesmente essa, não tem segredo. Portanto, a alternativa correta é a letra A representação de um som. Leia o texto e responda as questões 8, 9 e 10. Redes sociais e a felicidade. Vivemos em um mundo tecnologicamente avançado, onde se tornou comum a exposição de particularidades, fotos, vídeos, notícias e estados de espírito. Nesta onda de compartilhamento, boa parte de nós já teve a sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Entretanto, é preciso lembrar que é comum nos deixarmos influenciar pela ideia de que ser feliz é morar no bairro mais caro, ter o carro do ano ou ter a vida perfeita de uma atriz de novela. A verdade é que ser feliz tem a ver com a construção de um modo particular de enxergarmos as coisas e de sentirmos a vida, evitando comparações com a trajetória alheia. A exposição digital não pode nos afastar do olho no olho, ou do simples olhar pela janela. Todos os exageros nos impedem do contato e da oportunidade de nos olharmos e nos reinventarmos a cada dia através do outro. Um estudo divulgado no ano passado pela Universidade de Michigan apontou uma ligação entre o uso excessivo das redes sociais e a infelicidade. Dados coletados assinalam que as emoções ligadas à infelicidade aumentaram proporcionalmente ao tempo de exposição às postagens de gente aparentemente feliz. Para desenvolver o material, os pesquisadores enviavam 5 mensagens diárias, durante 2 semanas, a cada voluntário de um grupo de 82 pessoas, dentre jovens e adultos. Os links mostravam a quantidade de vezes que cada um dos usuários visitava a rede social e quais eram seus níveis de preocupação, solidão e satisfação geral com a vida. A vida do outro tem o mesmo grau de dificuldade que a nossa. O que acontece é que a maioria das pessoas destaca somente o que acontece de bom e isso nos gera a impressão de perfeição. Não há nada de errado em evitar postagens ruins, mas devemos lembrar que as redes sociais representam apenas uma parte de nós, aquilo que achamos que vale a pena dividir, evitando ressaltar coisas negativas. Não considero estas escolhas uma espécie de alienação, mas sim uma maneira de dizer: isso é legal e eu quero dividir com meus amigos. Muitas vezes estamos tristes e passear por uma postagem engraçada ou uma foto bonita, uma poesia, um vídeo pode ser um incentivo. Todas as relações devem ser saudáveis, sejam virtuais ou pessoais. Questão 8. A autora optou por escrever parte do texto em primeira pessoa do plural. Isso pode ser confirmado em A. Vivemos em um mundo tecnologicamente avançado. B. Não considero estas escolhas uma espécie de alienação. C. Todas as relações devem ser saudáveis, sejam virtuais ou pessoais. D. Dados coletados assinalam que as emoções ligadas à infelicidade aumentaram. E. Para desenvolver o material, os pesquisadores enviavam 5 mensagens diárias. Nessa questão, ele quer saber em qual alternativa a gente percebe que tem uma marca de primeira pessoa do plural, né? Qual alternativa que confirma que a autora utilizou a primeira pessoa do plural em parte do texto. Eu coloquei aqui a conjugação verbal do verbo beber, né? Só para mostrar que a primeira pessoa do plural é o nós. Então, por exemplo, aqui no presente do indicativo, nós bebemos, né? É como se conjuga o nós. E olha, veja aqui também, nós vivemos em um mundo tecnologicamente avançado. A gente percebe que aqui tem a primeira pessoa do plural nessa alternativa. Consequentemente, a alternativa correta é a letra A. Questão 9. O uso das aspas em grama do vizinho é sempre mais verde foi uma escolha da autora para A. Marcar o sentido denotativo das palavras. B. Aproximar o leitor de falas populares. C. Citar a fala de um autor de outro texto. D. Construir novas expressões linguísticas. E. Destacar uma palavra estrangeira. Nessa questão, ele está perguntando por que a autora colocou aspas dentro desta expressão, que no caso é uma expressão bem popular, bem conhecida, significa que a gente se atrai aí pelas coisas que são do outro, né, e considera que elas são melhores do que as nossas, né. Então, o motivo dela ter colocado as aspas foi para fazer com que a gente tenha uma aproximação, fique mais perto
dessa fala popular que ela escolheu, né, para ilustrar o que estava sendo dito no texto. Portanto, a alternativa correta é a letra B, questão 10. O texto tem como tema A. As pessoas fingem momentos felizes nos meios virtuais. B. As redes sociais mostram que ser feliz é ter uma vida de novela. C. Os usuários que postam fotos particulares causam tristeza. D. As postagens no mundo tecnologicamente avançado causam tristeza. E. Os usos excessivos das redes sociais podem causar infelicidade. Nessa questão, ele quer saber qual é o tema do texto, qual é o principal ponto, o principal assunto. A gente percebe que ele está falando ali sobre as redes sociais e ele não está condenando as redes em si, mas sim o fato de que as pessoas às vezes usam demais e que usando demais e olhando demais a vida dos outros que parece perfeita, mas que não é, isso pode gerar uma certa angústia, né? Portanto, a alternativa correta é a letra E. Os usos excessivos das redes sociais podem causar infelicidade. Leia o texto e responda à questão 11. Fazer o brasileiro ler é o maior desafio no Dia Mundial do Livro. Com uma média de 2,4 livros por habitante, o país tem uma longa jornada para estimular a leitura e o acesso aos livros. O Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor é comemorado no dia 23 de abril. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano e o desafio continua a ser incentivar a leitura. Como? Para Elizabeth Veras, analista de cultura do Departamento Nacional do SESC e uma das responsáveis pela rede SESC de bibliotecas, é importante que haja uma relação direta com o público. O leitor precisa ter contato com o livro e também é importante o contato com o universo da leitura de outras maneiras, de forma coletiva, como exposições, contação de histórias, recitais. O estímulo e o contato com a leitura podem vir de diferentes maneiras. Para ler, é preciso ter acesso ao livro, óbvio. Em um país como o Brasil, nem sempre é. No caso do SESC, os livros chegam até os leitores em unidades móveis, 57 caminhões, que carregam uma biblioteca na bagagem, nada menos que um acervo total de 200 mil livros. Percorremos os grandes centros, mas também alcançamos lugares distantes do Brasil, muitas vezes. Aquele é o único contato que aquelas pessoas têm com livros, conta. As dimensões territoriais do Brasil são, por si, um desafio, e as condições muitas vezes não são favoráveis. Quando a população não tem as necessidades básicas atendidas, fica difícil falar em livros. Daí, na concepção de Elizabeth, a necessidade de envolver o leitor de diferentes maneiras. É importante abrir as portas das bibliotecas ou salas de leitura, mas se não tiver um estímulo, não será o suficiente. Nem sempre o caminho da leitura é fácil. É preciso que haja mediação, incentivo. Um ambiente agradável e outras formas de apresentar o texto são atrativos para o leitor. Internet versus papel? A internet tem sido um facilitador para o acesso à informação e à leitura, mas o livro físico ainda é o principal meio de acesso à leitura. Muitas vezes o primeiro contato com a obra é digital, mas o relacionamento com o texto literário se dá via papel. E para quem pensa que leitura é coisa para os mais velhos, uma surpresa. Os livros mais emprestados pelas bibliotecas do SESC são focados no público jovem e infanto-juvenil. Diário de um Banana, a saga do bruxinho Harry Potter e A Culpa é das Estrelas são os preferidos dos leitores. Os números de leitura ainda são baixos no Brasil, isso é fato. Temos um longo caminho a trilhar. É preciso integrar os leitores, promover interação com outras linguagens para que esses índices possam melhorar. Questão 11. A tese de que o país está longe de melhorar seus índices de leitura é defendida com o argumento de que a população não tem as necessidades básicas atendidas. B. A leitura é uma coisa para os mais velhos. C. A internet contribui para o acesso à leitura. D. O jovem brasileiro lê 2,4 livros por ano. E. O desafio é incentivar a leitura. Nessa questão, ele quer saber qual é o argumento utilizado para provar que o país está longe de melhorar seus índices de leitura, que essa é a tese do texto, né? É a ideia que o texto defende, que o país está longe de melhorar seus índices de leitura. Isso aí ele está afirmando, tá? E aí ele quer saber qual é o argumento que o texto usa para defender essa ideia aqui. Então, quando a gente relê esse trecho, a gente vê que ele fala que as condições não são favoráveis quando a população não tem as necessidades básicas atendidas e que aí, por conta disso, fica difícil falar em livros. Ou seja, se a população não tem as necessidades básicas atendidas, o país está realmente longe, né?
Portanto, a alternativa correta é a letra A. A população não tem as necessidades básicas atendidas. Leia o texto e responda a questão 12. Adoro ler quadrinhos, os quadrinhos e as páginas dos portos, e as resenhas de livros, e as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? Cachorro morde instrutor. Questão 12. O uso de aspas no pensamento da última personagem indica A. A transcrição de um trecho de texto apresentado no livro. B. A citação de uma autoridade sobre o assunto da leitura. C. A leitura de uma manchete no jornal. D. A opinião do autor do texto. E. A conclusão do texto. Aqui na questão 12, ele quer saber por que no pensamento do Snoopy tem aspas, que percebam que em todos os outros personagens não tem, né? Então, todos os outros personagens, eles estão ali, né, com o jornal na mão, lendo o jornal, mas na fala deles, nos balãozinhos, eles estão falando sobre algo que eles gostam do jornal, que eles mais gostam de ler aí no jornal. Aí quando chega no Snoopy, ele não está falando e nem pensando o que é que ele mais gosta. Ele está lendo uma passagem do jornal, que no caso é o título, a manchete. Portanto, a alternativa correta é a letra C, a leitura de uma manchete do jornal. Leia o texto e responda a questão 13. Nem minha mãe, Luiz Pimentel. Heleninha disse: nunca mais me ache, nunca mais me olhe, nunca mais me siga, nunca mais peça qualquer notícia minha. Tudo isso com uma raiva indescritível, saindo fumaça dos olhos e perdigotos pela boca. E também nunca mais apareça em minha frente, Serginho. Nunca mais me escreva. Nunca mais dê qualquer informação de sua existência, pois dela eu quero é distância. Disse também: nunca mais cruze o meu caminho, Serginho. Nunca mais deixe de atravessar a rua quando me vir passar. Disse mais: nunca mais lembre que existo. Risque meu nome do seu caderno. Nunca mais apareça. Me esqueça, me esqueça, me esqueça. Cheguei em casa triste, arrasado, macambúzio e esquisitão. Fiquei quieto no meu canto, não disse nada, não pedi nada, nem falei com ninguém. Mas minha mãe, que sempre percebe tudo, percebeu o meu estado de choque, de tristeza e de pânico e quis saber o que houve. Contei tudo, repeti tudo o que a Heleninha me disse, inclusive com as ênfases, as repetições, a fumaça e os perdigotos. Vocês não vão acreditar, mas minha mãe, minha santa mãezinha, olhou para mim com o olhar mais cheio de piedade do mundo, passou a mão em minha cabeça e disse: é assim mesmo, Serginho, as mulheres são assim, meu filho. Quer dizer que nem minha mãe... Questão 13. A ironia desse conto está relacionada a. A brutalidade com que a namorada terminou o romance. B. Ao comentário sobre as mulheres feito pela mãe. C. Ao sentimento de dor experimentado pelo narrador. D. Às frases agressivas pronunciadas pela namorada. E. Ao humor presente no início do texto na frase entre aspas. A questão 13 pergunta onde está a ironia do conto. Então percebam que no conto a menina termina com o menino e aí ele tá ali todo sentido e vai queixar com a mãe, né? E fala tudo que a menina disse, como ela disse, a raiva que ela tava quando ela disse, etc. Ele tá ali esperando que a mãe dele dê razão para ele, console ele, etc. E o que a mãe dele faz para consolar ele é dizer, não, tipo, é assim mesmo, as mulheres são assim e tal, né? Então, o comentário que ela faz, ele não esperava. É o contrário do que ele esperava. Tá? Então, assim, aí é que está a ironia. Porque ele esperava uma coisa, ela foi lá e fez outra. Portanto, a alternativa correta é a letra B, ao comentário sobre as mulheres feito pela mãe. Leia o texto e responda a questão 14. Maria Moura, Raquel de Queiroz. Fiz uma reunião com o pessoal para apresentar o Duarte. Antes, já tinha falado com o João Rufo, que achou a ideia boa. Aqui estava faltando mesmo um feitor, sangue novo. João estava se sentindo cansado, como eu já disse. Não era mais como dantes. E ia recomeçar a lenga-lenga de todo dia, mas eu cortei. Já sei disso tudo, João. Por isso mesmo quis saber o que você acha do Duarte. E na hora da reunião, para explicar de saída o motivo de Duarte começar pelo alto, em posição de confiança, ataquei logo de frente. Acho que vocês todos conhecem ele, ou pelo menos sabem quem é. O meu primo Duarte, filho do meu tio Xandó das Marias Pretas. Olhei a cara de todos. Não tinha nenhum emburrado. Estava se vendo que eu não contava novidade e João Rufo já devia ter dado o serviço. O Duarte então se levantou, estendeu a mão para eles, e de um em um os cabras lhe apertaram a mão.
Eu mandei servir um dedal de jeribita para festejar. Questão 14. A parte principal do texto é A. O cansaço de João. B. A história do tio Xandó. C. O rosto emburrado das pessoas. D. A apresentação do primo Duarte. E. A festança com um dedal de jeribita. Na questão 14, ele quer saber qual é a principal parte do texto. A gente percebe aqui que logo no começo ele fala que ele fez uma reunião com o pessoal para apresentar o Duarte. Aí ele fala, eu quero saber o que você acha do Duarte, acho que todos vocês conhecem ele, meu primo Duarte, etc. Então ele está ali focado em apresentar. Consequentemente, a alternativa correta é a letra D, a apresentação do primo Duarte. Leia o texto e responda a questão 15. Quarto de despejo, Carolina de Jesus. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Choveu, esfriou. É o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Questão 15. O Diário de Carolina de Jesus, quarto de despejo, retrata a vida da escritora. No trecho, percebe-se uma questão social historicamente combatida no mundo inteiro, que é a. Condição contrária à escravidão. B. Alimentação tradicional das famílias. C. Má distribuição de renda. D. Caridade aos mais pobres. E. Mudança climática. Nessa questão, ele quer saber qual é o aspecto social que todo mundo combate e que é abordado nesse trecho. Então, percebam que ela fala a respeito da fome, que não tinha comida para dar à filha e que não tinha dinheiro, né? Então, o ponto aqui é não ter dinheiro para comprar a comida, né? Então, se você não tem dinheiro, você não tem acesso a esse tipo de recurso. Ou seja, dinheiro a gente chama também de renda, né? É uma renda que está mal distribuída, porque tem alguns que têm muitos e muitos que têm pouco. Consequentemente, a alternativa correta é a letra C, má distribuição de renda. Leia o texto e responda a questão 16. Minha vida de menina. Helena Morley. Quinta-feira, 23 de fevereiro. Leontino veio nos convidar para irmos assistir à inauguração do telégrafo que eles fizeram em casa, e que tia Aurélia esperava a mamãe e a família toda com muito carajé, chocolate e sequilhos. Fomos todos e Dindinha também. Ficamos, a metade das pessoas, na sala de visitas e a outra metade na sala de jantar, no fim do corredor, que é muito comprido. Os da sala passavam um telegrama para os de lá de dentro e a resposta era escrita com uns risquinhos, que a pena ia fazendo numa tira de papel. Sérgio lia, e estava certinho. Dindinha, mamãe e as tias ficavam de boca aberta, de ver como eles passavam direito, como se fosse no telégrafo. Comemos muito carajé. Tivemos uma boa mesa de chocolate, café e sequilhos, e as tias saíram falando da inteligência dos meninos de lá. Tia Aurélia faz tanta coisa boa porque sabe que todos vão admirar os filhos dela e ficar com inveja. Mamãe é uma que daria a vida para nós sermos como os filhos de tia Aurélia, que só vivem estudando. Mas ela mesma já se convenceu de que tudo que os filhos de tia Aurélia fazem, mais do que nós, é porque o pai deles é comerciante e pode olhar os filhos. Nós, com meu pai vivendo fora, na lavra, e mamãe querendo ir sempre atrás dele, teríamos mesmo de ser como somos. Questão 16. O texto Minha Vida de Menina é um diário de uma adolescente escrito entre os anos de 1893 e 1895. Em Diamantina, Minas Gerais, cidade que vislumbrava o futuro. Quanto a esse sonho de modernidade, se destaca A. Chegada do telégrafo. B. Vida simples do campo. C. Comida típica da época. D. Luta entre classes sociais. E. Dificuldade de cuidar dos filhos. Nessa questão ele quer saber qual é o sonho de modernidade, né? O que é que chegou de moderno nessa época entre 1893 e 1895, quando foi escrito o texto, o que é que chegou ali no contexto ali da vida dessa menina. Então eu grifei aqui no comecinho que ele fala, né, que eles iam assistir à inauguração do telégrafo que eles fizeram em casa, ou seja, tinha chegado de moderno, tal, de novo e etc, de novidade naquela época, era o telégrafo.
Portanto, a alternativa correta é a letra A, chegada do telégrafo. Bom, com isso nós terminamos a correção dessa AP. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no canal para sempre ficar ligado no que chega de novo. É isso, até a próxima e tchau, tchau!